MSDia Preview, informação até você. Outsider, já ouviu falar dessa palavra? Alguém que vem de fora do sistema para balançar o sistema, de repente mudar o sistema, pelo menos é o que se espera. Às vezes na política esse milagre acontece. E alguém desse exemplo eu falo com ele nesse programa. O vereador professor André, ele que é parlamentar por Campo Grande, tem feito algo diferente. E se eu fosse você, conferir essa conversa. Professor, obrigado. Velho, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Olha, até falei da questão da mudança do sistema, de algo diferente. E o brasileiro tem esse fetiche, mas às vezes acaba sendo um fetiche distante. Não, vamos mudar a política, vamos mudar, vamos botar gente nova, tal. Mas ao mesmo tempo, gente nova também incomoda. Traz algo diferente. Faz no mínimo a gente refletir, pensar, acreditar em novos valores, novas circunstâncias, né? E queria saber do senhor, na primeira pergunta, como que é também estar aí, né, lutando contra o sistema, batendo contra a parede. Essa parede é muito grossa, é uma parede que é a muralha da China, é uma parede que devagarzinho ali, batendo, um dia ela racha e a gente consegue ter um Brasil melhor. Danilo, eu sempre falo o seguinte, eu acredito que no mundo tem três tipos de pessoas. Tem as pessoas más, tem as pessoas boas e tem as pessoas que acham que são boas. As más a gente sabe, essa sempre vai levar a gente para baixo. Tem as boas, que são as proativas, aquelas que falam alguma coisa, que não concordam, mas correm atrás, né? E eu sou espírita de formação, eu dou sempre exemplo dos santos católicos, né? Nenhum santo católico morreu dormindo. Todo mundo morreu de alguma maneira porque estava fazendo alguma coisa. Eu acho que o grande problema do mundo são as pessoas que acham que são boas. Aquelas que, por exemplo, vê uma pessoa em sofrimento e fala, coitado, né? Fica no coitado, mas não faz nada. E eu noto assim que a humanidade hoje, coloco isso no sistema da política também, a gente tem muita gente que não é má, mas também não faz nada em prol de melhorar as coisas, né? E a minha proposta é essa, fazer uma coisa diferente. Eu acho que a política é suja? Bom, a política é suja, eu entendo a política como se fosse uma piscina vazia, onde você pode encher de água mineral ou pode encher de xixi. E a água mineral e o xixi somos nós. Então vamos nos engajar na política e fazer da política uma coisa ética. Eu acredito na política como instrumento de mudança social. Legal essa metáfora que o senhor faz, até porque o brasileiro muitas vezes reclama como se ele não fizesse parte de tudo isso, como se ele não fosse parte da sociedade, mas a cada 2 anos, porque tem eleição no Brasil a cada 2 anos, a gente tem a chance de melhorar e mudar as coisas. E se continua, às vezes, muita coisa igual, muita coisa ruim, é porque a gente não fez o dever de casa, tanto de analisar um candidato, tanto quanto analisar as propostas, ou quanto brigar de verdade por uma mudança, né? No caso, para prefeito e vereador, a cada 4 anos, né? Que é um tempo considerável para se fazer um trabalho. Como foi para o senhor também entrar dentro da política e participar desse chamado? O senhor que foi uma das novidades dessa legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande. Danilo, eu sempre tive uma personalidade bem forte, no sentido assim, eu tenho meus valores. Então, por exemplo, eu sou contra a reeleição. Eu não vou sair candidato. É 2. Também sou muito contra. Pois é, eu estou falando, eu sou contra a reeleição. Eu acho que deveria ser, não 4 anos, mas 6 anos, sem direito à reeleição. Tanto que eu não vou sair para a reeleição. O pessoal me pressiona, você está indo muito bem, não sei o quê, mas eu acho que a reeleição é um caminho para a corrupção. Você começa a trabalhar para a campanha, você deixa de trabalhar para o propósito que você quer. Por isso, de cara, 100% de certeza, eu não sou candidato à reeleição, porque eu sou contra a reeleição. Tanto que eu fui o único vereador que votou contra a mesa diretora hoje da Câmara. Não por mérito, mas é porque eu acho que a renovação é importante. É que nem um jogo de futebol. O cara que entra descansado, ele vai trabalhar muito melhor. Então, é importante a renovação. Meu pai me deu um exemplo muito importante que eu sempre levo na vida. Ele falava assim para mim, André, o cemitério está cheio de insubstituível. Então, eu vou morrer e vai aparecer alguém melhor que eu, que essa é a função da humanidade. Então, eu acredito na renovação, eu acredito, Danilo, que a gente tem que trabalhar por ela. E eu acredito que a gente tem que plantar semente e não necessariamente colher o fruto, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho eu trago comigo uma coisa muito forte religiosa, acredito demais em Deus, eu acredito na sabedoria de Deus e acredito que eu posso ajudar. E eu acho que tudo na vida tem o seu momento. De repente eu posso até a pessoa certa no momento errado, mas alguém tem que começar a plantar a primeira árvore da floresta. Eu gostaria de ser essa pessoa e mostrar que a política pode ser uma coisa ética, uma estrutura de formação e de recuperação social. Dar o exemplo e além de dar o exemplo, talvez, como o senhor falou, iniciar movimentos, né? Porque às vezes não se faz sozinho.
às vezes ser oposição ou ter um pensamento crítico num ambiente de colegiado, como é a Câmara, ou como é a Câmara dos Deputados, ou como é o Senado, ou tantos outros lugares de profissões e tal, não é tão fácil, não é tão simples. Principalmente para convencer pessoas, para poder ampliar a infiltração de ideias e tudo mais. O senhor escolheu esse caminho, até por ser alguém que veio de fora e vem para uma mudança e tudo mais. Esse trabalho de articulação, que a gente sabe que tem entre os vereadores, às vezes até vereadores opostos, como foi para o senhor também participar disso? O senhor que é um professor, né? E é a minha grande dificuldade. Todo mundo fala que eu sou um grande técnico, mas eu sou um péssimo político. Porque, na verdade, eu coloco a técnica antes da política. Então, é o que todo mundo espera, né? Que deveria ser feito. Então, é possível, é justo, é correto? Bom, então vamos articular politicamente. Eu boto o valor primeiro para ver se realmente vale a pena a gente poder articular. E na política nem sempre você articula pelo bem do povo. Sempre o vereador, o político, ele está pensando um pouquinho no que ele vai ganhar com aquilo lá. Quer dizer, tudo bem, eu vou te ajudar, mas qual vai ser o benefício? Porque eu quero me perpetuar, por isso que eu sou contra a reeleição. Mas a política no Brasil, ela também deu uma atrofiada nos últimos anos, com essa polarização toda, e o que aconteceu, talvez, a partir do imediatismo no mundo, redes sociais e tudo mais, aquela boa política que se fala de antigamente, sentar, conversar, de entrar um senso comum e pensar, talvez, na população com uma certa nobreza e tal, ela está dando lugar a um, tipo assim, a um isolamento, às vezes, do mandato, a decisões rápidas, a talvez pensar na reeleição desde o primeiro dia do mandato, o que não é bom. E isso não favorece muito o diálogo, né? E eu acredito até que para um vereador conversar com outro vereador também não é fácil, né? Vocês estão do lado, são vizinhos, mas não é tão simples, ninguém se topa no corredor, né? Todo mundo está correndo e fica aquela corrida maluca, né, de Campo Grande, e cada hora o cidadão vê alguém passando no bairro dele, mas ele não tem uma integração muito clara do que está acontecendo dessas transformações. Talvez ele acompanhe pela mídia, mas não tão claro. Aí vale muito a comunicação e a plataforma do mandato. O senhor optou por situações muito engajadas e prioritárias com relação a rupturas. O senhor falou do transporte coletivo, também citou a questão do PROINC, ou até outras situações que envolvem transparência. Qual que é o método que o senhor faz? O senhor prefere lançar isso às vezes na tribuna, no momento da sessão, que é uma hora que está todo mundo com plena atenção, ou o senhor conversa antes, vê? Como chega para o senhor? Porque todo mundo tem uma plataforma de mandato, que depende muito de acionamento popular ou até de análise mesmo da equipe, né? Como que tem funcionado isso? Danilo, assim, eu sempre fui um cara muito chato. A minha mãe sempre me falou que eu era um problema. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre quis resolver o problema. E eu tenho uma coisa de ética comigo muito forte. A minha plataforma, André, qual que é a sua plataforma na política? É ética. É a tua base. É a minha base. Então, eu não tenho base. Tem gente que tem base em bairro, tem gente que tem base em professor. Então, tipo, eu sou advogado e não defendo advogado. Eu sou veterinário e não defendo veterinário. Eu sou professor e não defendo professor. Eu defendo a ética. Eu sempre falo o seguinte: existe no mundo o bom e o bem. O bom, ele é individual. O bom é o que me convém. E o bem, ele é genérico, ele é difuso, é interessante para todo mundo. Então, uma cidade boa para se morar, uma cidade justa. Então, com justiça social, todo mundo está bem. Se eu tenho uma casa boa e o meu vizinho tem uma casa ruim e ele passa fome, ele vai querer entrar na minha casa. Então, para mim, a paz, o que é importante? Que o meu vizinho também esteja bem. Se ele está bem, eu estou bem, está todo mundo bem. Então, quando a gente espalha o bem, nesse sentido do bem-estar social, essa é a minha plataforma. Eu quero o bem das pessoas. Eu quero que o PROINC funcione e que ajude as pessoas de baixa renda. Eu quero que o servidor seja reconhecido. Eu quero que o trânsito seja bom, que a pessoa tenha uma saúde de qualidade. Porque se a pessoa tiver uma saúde de qualidade, ela vai ser feliz e vai ser todo mundo feliz e vai parar um de matar o outro, para feminicídio. Então, eu acho assim, a gente tem que engrandecer a sociedade com valores. O problema é que a minha plataforma não atrai muita gente. Geralmente as pessoas são mais encaminhadas a determinados tipos de... Para uma instituição, um parlamento, como é a Câmara Municipal, é excelente também ter vereadores como o senhor nessa linha. Até porque um dos papéis
prioritários do vereador é fiscalizar, né? Exatamente. Ele existe lá para isso. Né? O vereador vem do vereare, né? O verear vem de verificar, do português arcaico, que o papel do vereador aqui é fiscalizar. Mas não é fiscalização crítica de destruir A, B, C. É de apontar, olha, aquilo ali está estragado, precisa melhorar. E muitas vezes de ver como funciona também, né? Exatamente, sabe? Então, assim, mas o problema do ver como funciona é que é complicado, sabe, Danilo? Que eles escondem isso da gente. Então a gente está numa sociedade faltando transparência pública e tal. Eu falo do ver como funciona, até numa empresa, vamos supor, tirando da esfera pública. É um perigo, às vezes, você acertar ou você errar se você não sabe qual método veio atrás daquilo. Exatamente. Porque não repetir método, não ter um padrão ou não acontecer da melhor forma, pode ser mais caro no futuro, pode até ser perigoso, né? Uhum. Então, nesse ponto, o fiscalizar do vereador, ou até do cidadão, ajuda muito a amadurecer aquela atividade, né? Imagina só no caso de uma prefeitura que tem atividades diversas em todos os cantos, né, e tudo mais, ou até da própria Câmara, ou até de outros órgãos, né? É fundamental, é essencial para a democracia, né? E a gente está numa democracia jovem, né? Que tem que se acostumar com isso um pouco, né? Porque é lógico que incomoda. O vereador que fiscaliza, ele incomoda. No mínimo, você vai ter que atender aquela fiscalização. Ou alguém que manda alguma coisa para uma ouvidoria, você tem que dar uma resposta, ou o próprio cidadão que tiver alguma dúvida e tudo mais. Não pode ser uma coisa chata, porque senão você tem um distanciamento entre o órgão público e a sociedade, né? Exatamente. Que não é o caminho, né? Não é o caminho. O senhor, com relação à transparência do que envolve o mandato do senhor, como que o senhor faz para tentar traduzir isso e deixar isso muito claro para o cidadão? Danilo, eu tenho um site que eu faço questão de manter todas as minhas atividades lá presentes. Até convido você depois a conhecer, para ofender por você, tá? Ali você bota tudo destrinchado. Ali tudo, por exemplo, como é que foi a minha votação? Se você entrar lá, as votações, qual foi o meu parecer sobre determinado assunto? André votou contra ou votou a favor? Qual foi a justificativa da votação? Tem que ficar transparente. O problema, Danilo, que eu vejo hoje... Fica uma narrativa, né? Dá para entender, né? Exatamente. Mas o problema que eu vejo hoje, a gente está num mundo de excesso de informação. Então, você tem 29 vereadores, mais 24 deputados estaduais, mais 8 federais. Então, é muita gente, entre aspas, para você vigiar. Mas assim, quem que é o André? Você vai entrar no meu site, você tem absolutamente tudo. Quais são as minhas propostas, mas é uma coisa cansativa, eu reconheço. Mas o próprio cidadão precisa fazer isso, pelo menos com quem ele votou. Pois é, ele tem que ter, justamente, então ele tem a oportunidade de conhecer alguém. Quem que é esse cara? Você tem a oportunidade. Porque a gente faz isso com outras coisas, com jogador de futebol. Exatamente. Às vezes uma notícia de um famoso, não sei se destrincha. É que a gente tornou a política uma coisa chata, uma coisa virada para corrupção, para desvio de personalidade, alguma coisa assim, sabe? Isso eu tento resgatar, Danilo, porque eu acho que a política não é o problema, é a solução do problema. O problema é você escolher bem quem vai te representar. E tentar fazer da forma mais simples possível, né? Apesar de o senhor ser um político muito crítico, imbatível e tudo mais, o senhor é um cara acessível, né? Para conversar com todo mundo e tirar essas dúvidas. E também ter a humildade de às vezes falar, peraí, eu não entendo disso, eu vou atrás dessa informação, né? A primeira coisa é isso. Que é uma humildade que às vezes falta também no político. É que eu falo assim, a primeira coisa que você tem que ter é a expertise de todos os assuntos, eu não tenho. Então, o que eu procuro como político? Procurar um esperto para poder me orientar. Olha, o que você acha? Por exemplo, dentro do meu gabinete, a gente tem uma verba de gabinete onde eu posso contratar uma consultoria de contador. Eu tenho um contador que ele acompanha para mim, dá um relatório para mim do diário oficial do município. Então eu sei absolutamente tudo o que está acontecendo, porque ele vai conversar comigo, olha, André, tem uma coisa aqui que não está batendo. Então a gente tem que ter essa expertise de, eu não entendo de tudo, mas alguma coisa eu preciso pegar uma consultoria. A gente teve reforma da Previdência. E é um recurso que o senhor tem e possivelmente os outros 28 também têm. Todo mundo tem esse recurso, é você saber usar o recurso. Né? Então não é usar o recurso para corrupção, para fazer... Não, eu uso o recurso para poder valorizar o mandato. Então eu posso contratar, por exemplo, teve recentemente a reforma da Previdência do município. Contratei uma advogada especialista em regime próprio para ela poder fazer o parecer para mim sobre a reforma da Previdência, para eu poder dar o meu voto sobre isso. Então, como é coisa específica, eu não posso sair aleatoriamente porque alguém falou que é bom. Não, eu tenho que ter a responsabilidade. E a Câmara nos dá uma estrutura excelente, Danilo. Eu quero deixar isso bem claro aqui. Isso evoluiu muito, o vereador, né? Ele tem uma estrutura excelente para trabalhar. Isso é legal, porque assim, hoje as sessões elas são transmitidas, né? E aí o que a pessoa vê, às vezes, é aquelas 2h30, 3 horas de uma sessão. Mas por trás daquilo ali tem um trabalho
todos os dias, né? Exato. De estudo, principalmente. O trabalho do professor. O professor ele dá aula lá 50 minutos, mas para aquela aula de 50 minutos ele levou 3 horas para preparar. Então, nós estudamos, eu tenho uma assessoria jurídica, nós sentamos, antes de ir para a sessão, a gente discute o projeto, qual é o problema que teve. Algumas vezes a gente pede a vista do processo, porque a gente precisa analisar com mais cuidado. Ou seja, a gente tem uma estrutura que é fantástica. A Câmara dos Vereadores de Campo Grande dá uma estrutura muito boa para o vereador poder verear. Agora, a gente tem muita coisa para fazer. Vai depender, então, do perfil do vereador, o que ele vai querer fazer. Então, de novo, volto na minha, o que eu gosto de fazer? Levar a ética para a política, que é um assunto que as pessoas não gostam muito. Por exemplo, o tal da fiscalização, como a gente coloca. A fiscalização como instrumento de melhoria do serviço público, não de crítica. Eu não estou fiscalizando ninguém ali para mandar prender alguém que teve alguma coisa. Não, eu quero, na minha fiscalização, que daqui para frente seja positivo. Daqui para trás, não quero... Que tenha pelo menos segurança jurídica, né? Segurança jurídica, que você tenha realmente... Por exemplo, vamos pegar o exemplo da saúde. A saúde em Campo Grande gasta 2 bilhões de reais por ano na saúde. Pô, a gente precisa de uma saúde com decência. Eu preciso chegar no posto de saúde, numa UPA, ter um banheiro limpo, adequado. O que eu quero para o cidadão? O que eu tenho na minha casa. Porque ele está pagando imposto, ele tem direito a isso. Então, não estou pedindo nada demais. É uma coisa proporcional. Esse é o trabalho da política, entendeu? Como você colocou lá, eu sou um outsider, por quê? Porque eu sou um técnico. Eu vejo primeiro o que está errado, para depois poder fazer interveniência. Eu não vou ouvir o que alguém falou, ou qual é o interesse daquele político. Por exemplo, eu já conversei com a prefeita, e apesar de eu ser tido como oposição, eu falo que eu não sou oposição. Mas essa caixinha quem coloca às vezes é a mídia, o próprio aliado. É o seguinte, muitas vezes... Para ele se colocar como próximo, ele tem que colocar alguém como distante. Justamente, mas o problema é que para você ser base, você tem que ser uma vaquinha de presépio para tudo. E eu tenho a minha crítica. Tem coisa que eu vou acompanhar a prefeita, tem coisa que eu não vou acompanhar. Então tem coisa que realmente é boa, parabeniza a prefeita, mas tem coisa que eu não posso parabenizar. Então, por exemplo, nós estamos com 17 obras grandes paradas. Campo Grande precisa de 9 mil escolas, 9 mil alunos precisam de escola, nós precisamos construir 65 e-mails. Então, o que acontece hoje no Brasil? No Brasil, você paga uma bolsa social, por quê? Porque aquela pessoa não tem condição de achar um trabalho. Não é porque tem trabalho. Você vê que na FUNSAT tem, na FUNTRAB tem trabalho, mas não tem uma habilitação para o trabalho. As pessoas muitas vezes é analfabeta, então nós estamos investindo em manter a pessoa viva. E o dinheiro não nasce em árvore, né? Mas tem a vaga, tem experiência. Vamos supor, você tendo uma empresa, você vai contratar alguém que não sabe ou que não tem condição de atender aquele perfil da vaga, e aí chega no final do mês, ela vai querer receber essa pessoa. Ela vai ter que receber. Ela estava lá disponível para você. Trabalho é disponibilidade de tempo. Exatamente. Né? E aí, como vai ser? Agora, será que o poder público, o mercado, você tem que buscar uma forma de melhorar esses perfis, que melhorando os perfis, melhora os salários, melhora o atendimento das empresas, né? Exatamente. Um pouquinho mais embaixo. Todo mundo ganha, a gente tem que entender isso. Então, a qualificação ela é importante. Então, o município tem que oferecer? Ele tem que oferecer uma qualificação de qualidade, né? Porque o cara, tipo no exemplo do PROINC, ele vai sair do PROINC, ele vai ser alguma coisa, mas vai ser o quê? Com base naquilo que ele fez na atividade. Ou fez o curso tal, né? Passou, né? Tal. Porque senão ele chega lá, vai bater entrevista de emprego, se não tiver uma efetividade por trás, ele bate e volta. Se tiver, ele bate e tem chance de ficar. Ou se a qualificação for muito boa, ele bate e pode progredir, que é ótimo, né? A gente sabe a vida de quem faz uma faculdade, ou de quem terminou o ensino médio. Poxa, é muito melhor do que a vida de quem não teve isso. Exatamente. Né? Agora, ser um outsider no mundo de hoje, né, e essa palavra, assim, alguém fora do sistema, de fora do circuito, que acaba entrando no sistema, que existe um sistema político, né? Envolve também oferecer ou provocar um certo amadurecimento da política, ou pelo menos do debate político. Eu digo isso principalmente no seguinte sentido. A política brasileira, durante os 4 anos do governo Bolsonaro, viveu um certo ufanismo, um duelo grande, até se redescobrindo, direita, esquerda, né, tudo mais, que acabou culminando na eleição do ano passado. Porém, as pessoas vivem nas cidades. Os problemas estão nas cidades. Né? E citar, às vezes, o problema da cidade incomoda, porque aquele problema não é fácil de resolver. E muitas vezes, boa parte da população deixou de olhar para isso para viver aquela novela do noticiário, né?
da saga do que era a pandemia, do que não era, tal, tudo, muito com olhar para Brasília, muito com olhar para o nacional, né? Isso até envolveu a eleição do ano passado também, gente que ganhou baseado nessa pauta, né? Como que é também defender essa trincheira da realidade, do mundo real? Quer dizer, trazer o pessoal um pouquinho, tirar desse duelo, desse game, que é até um jogo interessante, dá muito assunto, dá muita conversa nas famílias, né, nas amizades e tal, mas falar, gente, ó, tá faltando sinalização em tal rua, tem coisa e tal, segurança no tal bairro, a gente precisa ver, porque lidar com um problema, por mais simples que ele seja, sempre envolve algo complexo. O senhor é um professor, o senhor sabe disso, né? Botar o conhecimento na cabeça de alguém envolve uma explicação e medir isso depois, né? Assim é também na realidade, para enfrentar qualquer coisa. Não, né? Qualquer coisa. Você vê, por exemplo, como técnico, a gente vê, por exemplo, para resolver o problema em definitivo ou mitigar uma parte importante, Danilo, é importante a gente resolver os problemas de base. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prevenção, aqui. né, senhor fala? A prevenção, ou então a correção para que de um determinado ponto para frente a conduta seja diferente. Vou dar um exemplo clássico aqui. Campo Grande tem uma área de município, não de município, uma área urbana, que é 2 vezes o tamanho de Porto Alegre. Caramba, tudo 2 isso? vezes. Então, Campo Grande tem em ruas 4.000 quilômetros. São Paulo, capital, tem 16.000 quilômetros. Então, Campo Grande tem um quarto das ruas de São Paulo. Só que Campo Grande não é um quarto do tamanho de São Paulo. É menos de um 12º do tamanho de São Paulo. Isso quer dizer o quê? A gente tem rua demais para o tamanho da cidade. Por isso que tem ponto de ônibus demais também. Ponto de ônibus demais, o espaçamento é demais. O que acontece? Por exemplo, Campo Grande não pode crescer. Então você tem bairros como Vita Vieira, Centro-Oeste, Noroeste, que são bairros não asfaltados. Eu não posso abrir mais um bairro tendo um local onde as pessoas podem construir, tem terreno. Então, a gente precisa ter aqui uma política de ocupamento. Mas tem sempre plano diretor, mesmo assim, sempre repete. Mas isso é o problema, a gente tem que ter uma política séria de ocupação de solo. Por exemplo, se você tem um terreno no meio da cidade que está vazio, você tem que ter um IPTU progressivo. Não tem sentido eu ter um imóvel vazio na Afonso Pena e fazer um conjunto habitacional lá depois do centro. Isso às vezes até bem para o próprio proprietário, que tem dinheiro, está com preguiça, e às vezes sendo provocado, ele vai lá e resolve montar alguma coisa no lugar, gerar emprego. Tem que favorecer esse crescimento é o poder público. O poder público tem que ser chato. Então, se você tem um terreno lá que você não constrói, você não usa para nada, você tem que usar um imposto progressivo, porque é a função social da propriedade que está lá na Constituição. Então, você tem que forçar aquela área a ser ocupada, você tem que ter um plano para privilegiar aquela área dela ser ocupada. Eu não posso abrir um terreno lá. Então, o que acontece hoje? O cidadão vai lá, abre um loteamento, passa uma patrola e formou uma rua. E aí ele começa a vender o terreno e fala para o cidadão lá, olha, esse terreno aqui eu estou te vendendo, daqui a 1 ano a prefeitura tem um planejamento de asfaltar. Não tem. Você tem vários tipos de loteamento. Tem loteamento que não há previsão de asfaltamento. E o cara compra, e o vendedor fala que vai passar um asfalto. E outra coisa, até aquela briga. A cidade do tamanho que ela era há 30 anos atrás, 20 anos atrás, a fonte 01 dava conta de muita coisa. Exato. Hoje, para o tamanho que ela está, e do jeito que é a gestão pública e tudo mais, a fonte 01, ela se limita à manutenção e tudo mais, tudo depende muito de recurso. Hoje, só para a gente ter uma ideia, o orçamento desse ano é 5 bilhões e 400 milhões. Dinheiro da Prefeitura de Campo Grande, 1 milhão e 800 milhões. 3 bi e 600 milhões é dinheiro de repasse. Repasse do governo federal ao governo estadual. O repasse importante do governo estadual é o IPVA e o ICMS. O ICMS é proporcional à riqueza do município. Hoje, a riqueza do nosso estado está se deslocando para Três Lagoas, Ribas do Rio Pardo, ou seja, vai aumentar o ICMS, mas a alíquota de Campo Grande vai diminuir. Campo Grande, eu falo, Danilo, que é uma cidade de aposentados, porque desses 1 bi e 800, quase 65% é dinheiro de IPTU. E o resto é dinheiro de ISS, Imposto sobre Serviço. Eu brinco assim, porque é uma cidade de aposentado. O que o aposentado faz? Ele compra uma casinha, não sei o que, e bota para aluguel. Ele vive de renda. Campo Grande vive de renda do terreno dos outros, que é o IPTU. Porque o ISS é o trabalho do jovem. O jovem tem que produzir. Então, ou seja, ela não gera tanta riqueza. Não gera. Não é à toa que tem tanta farmácia aqui. Né? Exato. Por isso é a minha preocupação com o PROINC, o AFUNSAT, porque nós temos que gerar mão de obra para esse pessoal poder trabalhar, para eles poderem gerar riqueza.
E a questão da educação? Olha, e não qualquer mão de obra. Não é qualquer mão de obra. Por isso, treinar... Para poder virar essa alavanca... Uma escola, a função devia ser uma escola de qualificação. Pedreiro, encanador, o que você imaginar deveria ter. Tipo o Sistema S tem com o Senac. Exatamente. O Sistema S é uma coisa complicada também, que até o Paulo Guedes pegou lá, que o Sistema S recebe um dinheiro danado. E os cursos do Sistema S são cursos caros, né? Ele tem que ficar tem que ter um valor... Mas por exemplo, maior. Assim, isso que o senhor falou, assim, a gente falando de realidade, né? Que é a tua plataforma. Você tem que mudar um pouquinho. Ética e realidade. Exatamente. O senhor é um político que fala da realidade e sempre pelo viés da ética. Muitas vezes o problema ele é mais simples do que a galera pinta, né? No seguinte sentido. Por exemplo, no mercado de trabalho. Montador de guarda-roupa. Esse cara ganha uma fortuna. Porque você não monta o seu guarda-roupa sozinho, se você montar vai sobrar parafuso, vai sobrar peça e tal. Vai ficar mal feito. Hein? Vai ficar mal feito e esse guarda-roupa vai dar problema. O cara chega na tua casa, ele vai receber lá os 100, 150, 200 reais. Ele mata aquele serviço em meia hora. Ele faz uma grana boa aí, se ele trabalhar, se ele tiver demanda, né? Tudo mais. E detalhe, ele aprendeu isso com alguém. Ele aprendeu isso com alguém porque a empresa precisava crescer, botou alguém para aprender, o cara foi, aprendeu, depois ele compra a ferramenta própria dele, ele vira um autônomo, mas também presta serviço para quem... E a coisa dinamiza, ou seja, a economia ela dá um jeito nisso, né? Muitas vezes o poder público também, ele tenta solucionar situações que ele não tem expertise para isso, né? E aí vale a pena deixar para o mercado também. O senhor é a favor desse estreitamento maior do mercado? Eu acho super interessante, viu? Porque, Danilo, às vezes, assim, o poder público ele vai fabricar uma sala de aula, ele vai tentar fazer, sendo que lá no mercado, bicho, ali a coisa o filho chora, mas não vê. A coisa tem que acontecer. E se o cara não for bom, você fala assim, meu amigo, tchau, você tem que mexer com outra coisa. Entendeu? E boa sorte, mas valeu. Tal. Eu acho, o meu entendimento sempre foi assim, olha, o poder público ele não pode ser concorrente da iniciativa privada. Ele tem que andar junto. Estruturar, ele tem que dar condição para quem toca o negócio a iniciativa privada. Por exemplo, a discussão do hospital municipal. Até porque o poder público não mexe com... Não produz nada, né? Não é a função dele. Ele não produz. A função do poder público é organizar e cobrar tributo. É isso que ele faz. Ele cobra tributo. Organizar a sociedade. Então o que eu vou fazer? Vai ter um terreno, eu vou passar água, luz, esgoto e vou cobrar o IPTU. Pronto, esse é o serviço dele. Quem vai fazer a casa não é o serviço público, tem que ser o terceirizado. Então, você tem que colocar uma estrutura tal que o terceirizado venha para cá, o terceirizado não, a iniciativa privada, ele venha para poder fazer atitude. Então, eu sou a favor do Estado mínimo. Isso que eu ia perguntar. O senhor é do Rede, mas é a favor do Estado menor, né? O Rede ele é sustentabilidade. O Estado mínimo é sustentabilidade. Né? É sustentabilidade. Então eu quero fazer o quê? Porque quando o Estado ele diminui, eu dou condição para você trabalhar, eu dou condição para você ter a renda e não o Estado. O Estado não tem que prestar serviço. A obrigação do Estado é fiscalizar saúde, educação e transporte. Isso nos países de primeiro mundo é assim. Né? Qualquer lugar. Então, por exemplo, estamos na discussão agora do Hospital Público Municipal. Na época do antigo secretário, o José Mauro, eu estava conversando com ele e falei, André, a gente está precisando do seu apoio aí para o Hospital Público Municipal. Eu falei, sou contra. Esse negócio de montar um hospital, fazer concurso público, ter médico, não, o nosso modelo é o quê? Nós vamos montar o hospital público municipal e ele vai ser terceirizado, então alguém vai fazer a função. Porque se quebrar o ar-condicionado no poder público, você tem que fazer licitação, papapá, você fica 4 meses sem ar-condicionado, iniciativa privada terceirizada, aí resolve no outro dia o problema. Então a agilidade é muito maior. O tempo é outro também, né? Então o que a gente tem que fazer? O Estado tem que ser um Estado seco, mas um Estado que dê condição para a iniciativa privada. E a iniciativa privada, ela que tem que tocar. É muito e você legal dá condição de trabalho. O senhor falar isso, porque assim, nesse mundo das caixinhas, que o brasileiro também se acostumou nos últimos anos, os mato-grossenses também, fala assim, é do Rede, é da esquerda. É do Rede, vai pensar igual o PT. Né? O senhor falou exatamente a essência do partido, a essência de propósito de criação do partido, que até a Marina falava disso em 2014, em 2010 também, antes de criar o Rede, já falava. Importante a gente reduzir a máquina para poder aplicar da melhor forma em prioridades. É que eu acho muitas vezes, Danilo, o pessoal tem uma visão de esquerda que é a favor do aborto, que eu não sou, eu sou espírita, que é a favor do socialismo, do comunismo, eu sou capitalista. Agora, o que eu acho é o seguinte, o capitalismo não pode ser um capitalismo selvagem.
onde ele domina e ele domina o próprio trabalhador. O capitalismo é o seu direito de ter riqueza e a riqueza ser compartilhada entre você, que tem o direito, e a sociedade. Então a sociedade ela tem que participar. Como ela participa do capitalismo? Um salário digno. Sendo incluído, né? E a inclusão social. Então, por exemplo, uma coisa que é simples, retirar todo e qualquer imposto da cesta básica. O primeiro direito do ser humano é o direito de ter alimento. Então, cesta básica, imposto zero, qualquer um. Não tem arroz, feijão, óleo, zero, não tem imposto. Você vai sobretaxar a cerveja. Eu até peguei um exemplo do meu sobrinho, que ele morava na Finlândia. Eu brinquei, olha, morava na Finlândia, então, pô, você deve tomar uma vodka braba lá, né? Eu falei, tio, a vodka, lá, o litro de vodka na Finlândia custa R$300. 300 reais? É por quê? Porque é um produto inútil, entre aspas, e ele sobretaxa, primeiro que tem muito problema de alcoolismo lá. Então ele é sobretaxado para as pessoas evitarem de tomar. Então, você sobretaxa a cerveja, sobretaxa, mas não coloca taxa, não coloca tributo em cima do alimento. Sabe, uma questão de razoabilidade. Então, sobre imóveis, por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.500, Danilo, pode comprar uma casa própria? Ele não consegue comer o alimento dela. Então, se a pessoa, por exemplo, eu sou favorável, pessoalmente, você vai fazer um conjunto habitacional e a pessoa tem baixa renda, você não vai dar a casa para ela. Vai ser uma cessão de uso gratuito definitivo. Ou seja, casa é dela enquanto ela estiver lá. No dia que ela morrer, vale para assentamento também. Israel faz bem isso com assentamento. Então, ele é seu, mas só que você não pode vender. Porque não pode virar comércio. Ah, mas minha filha mora lá. Vamos fazer uma legislação tal que aquela casa é do município, você vai usar enquanto você viver. De repente você ficou bem de vida. Não, eu já estou bem de vida, eu posso comprar uma casa melhor. Devolve para o município e coloca uma outra pessoa. Sim. Se você está bem de vida, você pode comprar uma casa. Então você compra uma e essa você dá para a pessoa. Não é um sistema comunista. É um sistema onde você é o proprietário, mas durante o seu período de vida enquanto te interessar. Eu, por exemplo, sou contra também doação de terreno público, sob qualquer forma. Eu sou favorável à cessão que a gente chama de comodato vitalício. Olha, eu vou te dar eu estou precisando de um terreno para formar, como está acontecendo agora, para fazer um hospital. Não, eu vou te dar a área do terreno em comodato vitalício. Enquanto ali existir o hospital, o terreno é seu. De repente aquele hospital para de existir, você não pode vender aquele terreno. O terreno é da prefeitura. Entendeu? Então, eu estou te dando, você tem garantia de usar, é seu, é vitalício. Enquanto você existir, enquanto a entidade existir, é dela, ela pode construir todo o patrimônio dela, só não pode vender. É um Estado que se posiciona, né? É legal o senhor falar assim, disso tudo, que mostra muito claro também a linha de posicionamento que o senhor tem e expressou recentemente também com relação ao PROINC, né? Exatamente. O PROINC ele tem que ser um meio de entrada para alguma coisa, um caminho para um determinado fim, né? O PROINC é um programa de inclusão como social. A Bolsa Família, né? Uma pessoa dando um trabalho, dando uma formação. Que é a minha briga no bom sentido do PROINC é que você tem que colocar a pessoa para estudar, a pessoa tem que ser remunerada como uma bolsa de estudo. Eu fiz o mestrado, fiz o doutorado com bolsa de estudo, por que eu não posso dar uma bolsa de estudo? E sem a bolsa de estudo talvez o senhor não conseguiria fazer. Não conseguiria de forma nenhuma. Eu tive que mudar para São Paulo, como é que eu ia mudar para São Paulo? Eu tinha que alugar um local compartilhado, como é que eu ia pagar meu alimento? Então, ele tem um valor alimentício, a bolsa é um valor alimentício, então eu vou dar para a pessoa poder se qualificar e aí é a minha discussão, olha, o PROINC ele deveria, não ele necessariamente, mas ele podia fazer convênios, né? Oferecer cursos. Mas não falta escolas profissionalizantes também, é um gap não só de Campo Grande. Não, mas aí que está a questão, a gente tem várias associações que oferecem esse tipo de serviço. Associações que a gente manda emenda parlamentar. Para o cara sair padeiro, para o cara sair açougueiro. Por exemplo, tem um projeto Ato lá no Lajeado, eles têm uma escola de panificadora lá. Então, peraí, eu não posso treinar, quantas vagas você pode oferecer para mim? Eu ajudo aquele pessoal que eles fazem bem feito, eu dou lá R$1.000, eles fazem o que o município não faz com 10 mil. Não, então, aí é uma forma de você estimular... O padeiro ganha R$7.000, R$6.000, então, é disputado no mercado. Auxiliar de cozinha, você tem o Senai, Sesc, Senar, por que a gente não faz parceria? Então a FUNSAT, ela vai dar o curso, mas não ela necessariamente. Ela vai intermediar, ela vai pegar esse dinheiro, vai contratar associações, especialistas, ou fazer então uma licitação, né? Fazer um chamamento público. Olha, preciso dar um curso para 300 padeiros, quem é que pode oferecer? O pessoal se organiza e oferece. Que é um pouco, muito assim, de olhar um pouco mais do mercado, entenda a ideia do senhor, é uma ideia interessante. Por exemplo, o governo do estado soltou aí um chamamento de vagas, se eu não me engano, 140 motoristas de caminhão. De uma paulada só. Ó, precisamos. Se precisou, quando a fundação ela anuncia,
é porque o mercado está pedindo. Exatamente. E aí, se o mercado pede e ninguém atende, ele fica preocupado, porque tem alguma operação dependendo disso tudo. Aí parece a ideia do Riedel de fazer uma política pública, né, para mais capacitação, né, e aí que eu motoristas. Por exemplo, justamente, eu tive numa reunião lá com o Jaime Verruc, ele falando o seguinte: André, em Porto Murtinho a previsão é que se passe por dia 5.000 caminhões. E hoje caminhão, Danilo, é bitrem, não é caminhãozinho Mercedes, né? Então são 5.000 bitrem por dia passando em Porto Murtinho. Cadê esse motorista? Esse motorista tem que ter habilitação e a gente não tem esse motorista. E aquela coisa, até antigamente, né? Será que aquele menino que está jogando videogame no sofá, de 18 anos, que não vai fazer faculdade, que não sabe o que é da vida, será que esse cara não é um motorista que estão precisando? E outra coisa, não. Você falando que não vai fazer faculdade, tem um porque ele não quer, né? Não começou, não quer. Não. Hoje a sofisticação é tão grande da mecânica desses caminhões que tem empresas que só contratam motoristas com curso superior. Porque você vai ter que mexer no GPS, programação, papapá. Não é só o cara ali no volante, não. Ele tem que saber de computação, princípios básicos de computação, que ele fica passando o tempo inteiro informação para uma central. Então, é muito mais complexo. Então, e é um mercado de automação que também vai para outras áreas, né? Não só na logística. Exatamente, para tudo, né? Século XXI, a gente precisa entrar no século XXI. E Mato Grosso do Sul ele tem essa cultura de fluxo de gente de outras terras vindo para cá. A gente corre esse risco com a rota bioceânica, né? Se a galera daqui não der conta, vai vir gente do Nordeste, do Norte, de outras partes do Centro-Oeste, vir para cá e dominar o mercado. Né? Uma coisa que eu vi bem interessante, a gente está pensando a bioceânica no sentido Brasil-China, mas tem a mão dupla, que é China-Brasil. Então o que vai acontecer? Os produtos chineses também vão vir por essa rota. E esse produto ele tem que ficar estocado em algum lugar. Onde ele vai ficar estocado? Hoje no Brasil, quando o produto chinês chega, ele fica estocado aonde? Fica em Santos. Ele já chega e fica ali em Santos. Aqui seria o hub do caso. Aqui seria Campo Grande. Campo Grande vai ser um grande porto seco. E a gente não imagina isso. Porque nós estamos pensando ainda Campo Grande, China. Mas o problema é que o produto chinês ele tem que entrar no Brasil e tem que ficar em algum local. Ele vai ter que ficar em algum local. O porto seco, por excelência, é Campo Grande. Isso que o senhor fala é aquela compra que a pessoa faz no Shopee, por exemplo. Aí aparece, saiu da China, aí foi para não sei para onde. Paranaguá, exatamente. Então, quando você mudar essa rota, Campo Grande vai ser o porto seco. Nós vamos ter uma explosão, Danilo. Não vai ser um crescimento, nós vamos ter uma explosão que pode virar um problema para Campo Grande se a gente não se organizar. O progresso tem esse preço. Né? Então o que acontece? Né? O pessoal está falando o seguinte, os chineses já estão vindo para cá para escolher locais em Campo Grande para poder fazer os seus armazéns. Então, quando começar a coisa, onde é que o produto chinês vai parar? Ele tem que entrar, tem que ficar estocado em alguma coisa. Que ele chega aqui em Campo Grande, para, o trem volta para lá. Eu não preciso trazer isso e levar para São Paulo. Daqui de Campo Grande ele vai fazer um centro de distribuição. Vai mandar para Cuiabá, vai mandar para Goiânia, Belo Horizonte, São Paulo, para o Rio Grande do Sul. Mas Campo Grande vai ser o nosso centro de distribuição. E sem contar que é a cidade mais estruturada do Mato Grosso do Sul, né? Além de ser a capital. Né? Então, também tem essa vantagem estratégica. Então, assim, né? A rota bioceânica ela vai ser um marco na história de Campo Grande. E nós temos que nos preparar para isso. A gente ainda não tem a dimensão do que vai ser a rota bioceânica. Qual é um cara tão inteligente, tão focado no melhor para Campo Grande? Como que o senhor vê essa Campo Grande, que muita gente ainda não enxerga, que logo, logo vai ser uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes? Possivelmente muito diferente do que a gente viu até hoje. Como que o senhor vê? É uma cidade caótica nesse futuro, nessa mudança? Ela vai ser a gente vai penar muito? Eu acho que ela vai ser caótica dependendo do prefeito, do líder do executivo que a gente escolher. Porque a gente tem que ter uma visão de futuro. Eu sempre falo isso, por exemplo, eu sou contra a doação de terrenos, sempre não voto a favor de doação de terreno. Por quê? Porque o terreno público é uma coisa muito rica. A gente está pensando hoje, Danilo, Campo Grande que tem 100 e poucos anos. Eu estou pensando Campo Grande com 1.000 anos, com 2.000 anos, como Roma. Então, a gente tem que pensar a cidade, o futuro, não é o presente. A questão, por exemplo, hoje, qual é a demanda de leitos de Campo Grande? 50%. Campo Grande precisa hoje de 50% mais leitos do que ele tem hoje. Então, quantos leitos eu tenho que providenciar? 70%. Que quando eu chegar lá na frente, hoje a minha demanda é 50%. Quando eu terminar vai ser 70%. Eu vou estar sempre deficitário. Ou seja, então, a gente está deficitário em tudo. Em tudo. Justamente por quê? Porque eu estou vendo o problema. Qual que é o problema? Então vou começar a construir. Não, o 50% é para hoje. Daqui a 10 anos vai ter que aumentar em 20%.
Então a gente tem que pensar futuro, senão você não pensa adequado, entendeu? Essa é a minha preocupação. Não adianta eu pensar agora. Então eu tenho que pensar Campo Grande, médio e longo prazo. Como é que vai ser? Então, por exemplo, a gente teve uma discussão, eu sou presidente da Comissão de Mobilidade Urbana, a gente teve uma primeira audiência pública antes da estadual, discutindo o anel viário aqui, né? Principalmente aquele pedaço que vai do entroncamento no anel viário de São Paulo até chegar no shopping Bosque dos Ipês, né? Ali a margem passando pelo Jardim Noroeste, pelo Moreninhas. A minha proposta foi o quê? Aquele pedaço do anel viário virar uma avenida perimetral. Por quê? Porque uma avenida perimetral você pode ter uma velocidade máxima de 60 km por hora. Ali, se a gente duplicar o anel viário, que é a proposta da Agência Nacional de Transportes, aquela velocidade ali pode passar para 120 no meio da cidade de Campo Grande. Porque hoje você já tem o Jardim Noroeste para lá, você já tem a Unidep para aquele lado para lá, que tende a crescer muito. E aí isola mais ainda o bairro, né? Exatamente, você vai isolar ainda mais. Imagina você com uma rodovia no meio da cidade, parecendo a água boa, a água clara. Então, assim, é inconcebível. Qual foi a minha proposta? Olha, o município, a União passa aquele trecho para Campo Grande, vira uma rua, uma avenida perimetral, e ele vai jogar a pista lá para trás, lá para de trás do autódromo, que é justamente uma parte que já é rural mesmo, que é a função, né? Porque não dá para você ter dentro de Campo Grande uma estrada a 120 km por hora. Ali todo mundo, os acidentes, vários acidentes com moto, com bicicleta, porque ali já virou uma rua, uma avenida urbana. Então, a gente tem que pensar, e qual foi a discussão da NTT? Ah, não, mas para fazer isso vai levar pelo menos 10 anos. Olha, vai levar 10 anos, mas se a gente fizer agora, fizer daqui a 10 anos, vai levar mais 10 anos. Vai ser a mesma coisa, né? É um problema que a gente tem que pensar futuro. Se a gente não pensar futuro, a gente está matando o Campo Grande. Falando de sustentabilidade, tem outro viés também do progresso de uma cidade que está crescendo, vai atingir logo 1 milhão de habitantes, que é a miséria, a pobreza. E Campo Grande, principalmente logo depois da pandemia, aumentou isso bastante, né? Seja do morador de rua, seja da alavanca social, né? Que depende muito de várias circunstâncias de mercado e o poder público não consegue fazer isso sozinho. É o primeiro batismo para a gente entender que essa cidade com cara de interior, ela vai ficar mais parecida com outras cidades grandes aqui do Brasil e que é um caminho sem volta? O que fazer para poder ainda corrigir essa rota ou pelo menos abreviar um pouquinho esse impacto que vai vir de qualquer forma, que é natural de uma cidade que chega a 2 milhões, 1,5 milhão e tudo mais, né? E que é muito triste também, né? Eu acho que essa visão social é muito importante, Danilo, e passa primeiro pela educação de qualidade. Hoje, a gente deixa de investir na educação para dar bolsa social. Por quê? Porque aquele indivíduo que recebe uma bolsa social, ele não teve formação, como ele não teve formação, ele não teve emprego, como ele não tem emprego, ele não tem o que comer. Então, tem que dar dinheiro para ele comer. Então, se eu pegar esse dinheiro... Vira uma geração perdida, né? É uma geração perdida. Então, se eu pegar esse dinheiro e investir na educação, esse cara vai ter uma formação, ele vai ter uma oportunidade de trabalho. Então, a educação é fundamental, mas a educação não dá resultado imediato. A gente vai plantar sementinha agora, para daqui a 10, 15, 20 anos, como aconteceu na Coreia do Sul, dar resultado. Mas a gente tem que começar. E muitas vezes o mal político, aquele político que é populista, ele está preocupado com o resultado dele agora porque ele quer uma reeleição. Então, ele vive nessa miséria do povo. Então, a gente tem que, por isso, de novo, eu sou contra a reeleição. É importante que a gente comece a plantar sementinha e alguém vai cultivar isso, porque a gente tem que mudar a base do Brasil. Nós não temos hoje, nós podemos ter trabalho, mas nós não temos trabalhadores qualificados. E essa pessoa, ela muitas vezes, Danilo, ela não tem condição... E tira a competitividade, né? Tira totalmente do país, do estado. Totalmente. Você vê, olha, eu gosto de brincar o seguinte, se você pegar o Brasil, o que era o Brasil há 400 anos atrás? O Brasil há 400 anos atrás era um vendedor de cana-de-açúcar, de madeira. O Brasil se tornou independente. O que o Brasil está fazendo? Vendendo soja, vendendo milho. Então, a gente só mudou a commodity, a gente continua um vendedor de produto. O Brasil não conseguiu porque a educação não entrou no Brasil. Nós somos um país independente, mas com a mesma cultura, com o mesmo ganha-pão de há 400 anos atrás, Danilo. A gente tem que mudar isso. A gente manda, um navio que a gente manda de milho é o preço do que a gente recebe no Brasil de um container com chip. Então, a gente tem que evoluir o Brasil. E se a gente não tiver alguém com a visão de futuro, a gente não consegue mudar. Isso passa também muito pela escolaridade, pela visão, conscientização do eleitor, que tem melhorado um pouco. Sim. Né? Pelo menos com o eleitor mais crítico, ele vai respeitar pelo menos o político mais crítico, a mudança e tudo mais.
Em todo caso, a gente corre o risco aqui em Campo Grande, o senhor não indo para a reeleição, de ficar um vácuo, né? A não ser que venha depois outra pessoa como o senhor, tal, para manter esse trabalho de, tipo assim, servir pelo menos como uma diretriz, pelo um alicerce, para mais atenção na gestão pública e tantas outras coisas. Qual que é o futuro do vereador professor André não buscando uma reeleição? O senhor tem chance de concorrer a um cargo majoritário ou fazer talvez a decisão sóbria de dar mais um tempo e concorrer de novo com uma nova plataforma, que é também algo muito bacana, né? Por exemplo, um diretor de filme, ele não emenda um filme no outro. Ele acaba um filme, ele reflete, vive aquilo ali, se prepara, aí vem uma nova jornada, uma nova narrativa. É o mais adequado, né? Infelizmente não é o comum no Brasil. Não é. O poder não tem intervalos. Daí o outsider, né? Então é fora do comum. O meu projeto como vereador, primeiro, eu não sou candidato a vereador para reeleição. Porque como a gente já estava comentando, eu sou contra a reeleição. Porque geralmente na reeleição o político ele começa a trabalhar para a reeleição e deixa de trabalhar com um objetivo claro. Na minha opinião, um mandato de 4 anos deveria ser de 6, sem direito à reeleição. E eu sou bastante coerente com isso. Por exemplo, dos vereadores da Câmara Municipal, eu fui o único que votei contra a reeleição da mesa diretora. Por quê? Porque eu acho necessário a substituição. Eu acho importante, Danilo, a gente ter um grupo. E esse grupo, você ter a ideia que é importante, porque o André vai morrer. Então, o meu pai sempre me falava isso, uma frase que marcou muito a minha vida e marca o meu caminho, que o cemitério está cheio de insubstituível. Mas não é o André que é importante, é a ideia do André que é. Então, hoje eu sou candidato, mas da outra vez você pode ser. Nós temos pessoas com ideias. Então, eu vou deixar de ser, de repente, então, muito melhor do que eu, que é o sentido da evolução da humanidade. Eu vou tentar, dessa vez, a candidatura majoritária para prefeito. A minha possibilidade é mínima. Eu tenho conhecimento, mas é importante na democracia você ter pelo menos uma opção. Senão, se você não tem opção, a democracia vira uma ditadura. Exatamente. Então, eu tenho um posicionamento, que é esse que eu estou te mostrando e apresentando para os senhores também, e a população é que vai decidir. Muitas vezes você propõe alguma coisa que é muito boa, mas naquele momento não é conveniente. Isso pode acontecer também. Mas eu gostaria que um dia pudesse ser conveniente. Então, eu vou apresentar meu nome de uma maneira totalmente desimpedida, com as minhas ideias, e eu torço porque realmente Campo Grande tem a sorte de ter cada vez um melhor administrador. Vou fazer meu papel como cidadão, que é colocar o meu nome à disposição. Não sendo entendido isso pela população, aceitar humildemente, tocar minha vida e trabalhar com um grupo que acredita nas ideias que eu tenho. E isso o senhor conversa com as pessoas na rua? Porque possivelmente assim, quando o cara te conhece, ele acaba gostando, entendendo o teu trabalho, hoje em dia tem como acompanhar isso, o site da Câmara é muito bom. Da época que eu comecei a cobrir política para hoje em dia ter uma distância substancial de melhora, de avanço, tanto a cobertura em audiovisual e tudo mais, então é fácil conhecer cada um dos vereadores. Quem tiver qualquer dúvida, hoje é fácil conhecer o professor André, né, entender tudo mais. Mas você tem também o contato de rua, né, que é uma coisa é o cara te olhar na telinha, ou te olhar na foto, ou te ver pela televisão, lá na sessão, outra coisa é na rua. E na rua, como que é essa conversa também com as pessoas? Que também, às vezes, tem gente que tem medo, né? Fala, é político, será que eu posso falar com ele? Exatamente. Então, a minha própria filha, de vez em quando, minha filha chegava em casa chorando, papai, os meus amiguinhos falam que você é corrupto, que você é político. Minha filha, você conhece o seu pai, né? Fala, o seu pai é um dos poucos políticos que pode dormir com o pijama furado, que a Polícia Federal não vai estar lá às 6 horas da manhã. E é justamente meu primeiro embate, Danilo, é justamente isso, mostrar que a política pode ser ética. Diminuir essa distância, né? Então, assim, eu não acredito em revolução, eu acredito em evolução. As coisas mudam quando tem que mudar. Estados Unidos invadiu o Vietnã, não deu certo, hoje o Vietnã se capitalizou naturalmente. Então, eu acho que a gente tem que, pelo caminho da paz, da conversa, tentar mudar. E, de repente, a coisa não acontece agora, mas é uma semente que é plantada e depois o outro se inspira e assim vai, sabe? Esse é a minha esperança na humanidade. Aí você tem um efeito em cadeia, né? Que é muito baseado também no que o senhor pensa. O senhor fala da evolução, né? Da doutrina religiosa que o senhor tem. É muito isso também, né? Acho que é assim, o bem comum e a felicidade das pessoas passa muito por isso, né? Amadurecimento, às vezes pensar de uma forma mais equilibrada, muitas vezes os problemas, eles vão estar lá sempre. Mas a forma da gente lidar com eles que é o que faz a diferença. Né? Então, eu sou muito grato. Muitas vezes chegam pessoas que eu não conheço, falam, André, olha, eu sempre acompanhei a Câmara, trabalhei, olha, eu nunca vi um vereador como você
parabéns pelo seu trabalho. Eu falo, eu fico muito feliz, porque eu sei que algumas pessoas eu consigo sensibilizar. E esse, para mim, Danilo, é o primeiro grande passo. Mostrar para as pessoas que a política ela pode ser ética, não deixar perder a esperança na política. Então a política pode ser o que a gente quiser. Se você for ético, a gente constrói uma política ética. Esse é um legado. Esse é o meu legado, entendeu? Olha, dá para ser político? Dá. Tem uma frase que eu adoro, que fala o seguinte: a luz atravessa o pântano sem se contaminar. Nós podemos ser luz. Então não é porque você está na política que você vai virar um corrupto, você vai se contaminar. Então é possível fazer um trabalho legal, é possível estimular as pessoas. Eu sou uma andorinha, eu quero que todo mundo faça esse mesmo trabalho. Mas de repente eu sou o primeiro passo, e aí vem outros, e já fiz o meu papel na sociedade. Perfeito. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, pela coragem. Obrigado pelo convite. E principalmente por, assim, se estabelecer com uma linha, manter essa linha e deixar aí uma reflexão para a população, né? Que eu acho que isso é o que falta em muitos políticos hoje em dia. Não estou citando nomes nem nada, mas acho que em qualquer escala, de qualquer canto do Brasil, eu acho que o político, obrigatoriamente, quando ele escolhe ser uma figura pública, ele tem que ter conceito. Não dá para ser político por ser político ou abrir mão disso. Se você não tiver conceito, a falta de conceito também é um conceito, né? E aí o senhor escolher um conceito e manter ele, isso tem um valor muito grande. Nessa época de polarização, sabe, Danilo, direita, esquerda, eu sempre falo para o pessoal, olha, gente, o que é o pior que tem? Um político corrupto de direita ou um político corrupto de esquerda? O problema, na minha opinião, não está na direita, não está na esquerda, está na corrupção, nos valores. Que quando você faz uma coisa acreditando que aquilo é para o bem geral, não importa se ele é de direita ou de esquerda, eu não tenho esse preconceito. O Thiago Vargas, que é de extrema direita lá, é amicíssimo meu, a pessoa correta. Se eu virar prefeito, vou arranjar alguma coisa, ele vai ser secretário de alguma coisa, que é uma pessoa ética de direita. Que marcou 2 vezes para vir aqui e furou, hein? Furou? Furou. Puxou a orelha dele. Thiago, tentei. É um menino bom que trabalha, correto, entendeu? É uma história bonita, né? É uma história de ética dele. Isso aí eu gosto dele. Tem os problemas dele, como eu também tenho, não tenho. Meu telhado de vidro não tem direito. Mas isso é uma coisa do mundo de hoje, né? Todo mundo vira analista do ser humano. Né? Exatamente. Aí é o que o senhor falou, às vezes ajudar, estender a mão para o outro, ou aplaudir, elogiar quando a pessoa acerta, fica em segundo plano para sempre todo mundo ficar analisando, criticando, né? E não chegou lá por acaso. Nem o senhor, nem ele nem os outros 27, né? Então, assim, todo mundo pode dar alguma coisa. Todo mundo é uma fruta meio podre, que você tem que esquecer a parte podre e usar a parte boa. Né? E a gente pode, é o que o senhor falou, fazer a melhor escolha e lutar por isso. Exatamente. Depende todos os dias de fazer isso, né? De buscar essa escolha. Porque, às vezes, não fazendo ou abrindo mão desse direito, dessa bênção, desse livre-arbítrio, não vem coisa boa lá na frente, né? Faça a sua parte. E acompanhe nosso trabalho no www.msdia.com.br. No YouTube tem as entrevistas completas, também os cortes e muita coisa na rede social, no Instagram e no Facebook do MS Dia. Gostou dessa entrevista? Então tá, me acompanhe, até a próxima.